Olá, olá! Muito boa noite aos nossos alunos que estão conosco aqui ao vivo, gravando esta aula na quarta-feira às 20 horas. A gente convida você a participar conosco também dessa gravação. Para isso, tem que fazer parte dos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? E um bom dia para você que está na estreia desse vídeo, às 8h45, neste domingo, estudando a Bíblia conosco. Um olá para você que está em algum outro dia ou horário da semana estudando a Bíblia conosco também. Você que faz parte do nosso canal no YouTube, não esquece de deixar o seu like, ou de curtir aqui o vídeo, de compartilhar nas suas redes sociais, com a opção de compartilhar aqui embaixo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal também e participe conosco através dos comentários, como a aula tem abençoado o seu coração, ou ainda alguma dúvida que você tenha tido, coloque aí, a gente esclarece na próxima aula, dependendo, até pode esclarecer no próprio comentário que você deixar, tá bom? Para isso, vamos orar para darmos início a essa aula. Eu vou pedir a um dos alunos que abra seu microfone e nos dirija a Deus em oração. Então, algum dos alunos aí nos dirige a Deus em oração. Vamos lá, Beth. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Pai, por nós estarmos essa noite, Pai, reunido aqui, para a gente aprender, meu Deus, que o Senhor venha estar abençoando o nosso pastor, meu Deus, que ele venha falar, Pai, as palavras que certa, Pai, que o Senhor venha pôr na boca dele, Pai, no coração dele, na mente, Pai, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Eu venho te agradecer por todos os alunos, Pai, por todos que estão assistindo nesse momento, meu Deus. Eu te peço, te agradeço no teu santo nome. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Estamos aí com essa temática que você já viu agora pela manhã, viu aí no título, inclusive, que está no vídeo do YouTube, né? Quando parar não é uma opção. Estamos estudando agora o livro de Neemias. Esse trimestre aborda 3 livros do Antigo Testamento que contam de um período histórico próximo, né? Estamos falando aí do livro de Esdras, de Neemias e do livro de Esther. Então, serão esses 3 livros estudados. Já finalizamos o livro de Esdras, estamos entrando na metade do livro de Neemias e depois estudaremos também o livro de Esther, né? A gente convida você a estar estudando conosco. E a gente vê justamente a partir do capítulo 6 e 7 essa afirmação: quando parar não é uma opção. À luz de Neemias, capítulo 6, versículo 3, que é o nosso texto de chave hoje, a gente vai entender um pouquinho sobre o que ele está falando. Neemias, capítulo 6, versículo 3, diz assim: Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra e ir encontrar-me com vocês? Neemias está dando uma resposta muito séria aos seus adversários, a gente vai ver isso no detalhe daqui a pouquinho, justamente porque é um homem focado na missão que foi confiada pelo próprio Deus ao coração de Neemias. E, de fato, a gente para muitas vezes e perde o foco de coisas que são importantes para nós. Hoje, você que está acompanhando no domingo, hoje você está celebrando o Dia das Mães. Então, primeiro, as nossas mamães que acompanham a escola bíblica, um feliz Dia das Mães para todas vocês. Vocês são bênção de Deus, são presente de Deus nas nossas vidas e com certeza são presentes de Deus na vida dos seus filhos, né? Por isso que inclusive hoje estão sendo homenageadas, né? E as mães têm muito essa percepção dessa afirmação. Eu não posso parar. Eu não tenho opção de parar. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que criar os meus filhos, eu tenho que levar os meus filhos a crescerem. Eu não tenho essa opção de simplesmente desistir, parar o que eu estou fazendo. Aliás, eu tenho que estar focada nisso. E é justamente essa virtude que nós vamos abordar hoje, né? Cada uma das nossas lições da escola bíblica desenvolve uma virtude na vida do cristão. E hoje nós vamos falar no foco, e especificamente o foco na missão. Todo cristão recebe uma missão da parte de Deus, uma missão de maneira geral e missões de maneira específica. Hoje, o que mais nós temos na nossa vida são distrações.
E estas distrações vão nos tirando do alvo, nos tirando dos objetivos que Deus tem colocado para nós, e a gente tem que ter esse olhar de Neemias. Eu não tenho tempo a perder com vocês, não. Eu não posso parar o que eu estou fazendo. Tenho algo muito importante para terminar, tenho uma grande obra para concluir. Não posso perder o meu foco. Quando Jesus vai chamar alguns discípulos, e quando alguns também que não são listados os seus nomes, isso está em Lucas 9, alguns vão dando algumas desculpas, alguns Jesus diz, vem, siga-me, e ele diz, deixa eu primeiro despedir-me da minha família. Em Lucas 9:62, Jesus dá a seguinte resposta: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Aqui é uma expressão que pode ser que você não conheça muito. Antigamente, e não faz tanto tempo assim, porque essa tecnologia permaneceu por muitos e muitos anos, o arado era puxado por carro de boi. Isso não faz tanto tempo assim, ficou essa mesma tecnologia por muitos e muitos anos. Então, vamos pegar aí já no tempo de Jesus, 2000 anos atrás, né? Essa tecnologia era usada antes de Jesus. E o arado, ele era conduzido pelo agricultor, aonde ele conduzia os bois, iam caminhando numa parelha de bois, caminhando em linha reta. Muitas vezes o arado era um só, e aí era puxado por um ou por dois bois, e ele tinha que segurar este arado e conduzir o arado na direção, porque o boi só ia para frente. Se ele olhasse para trás, automaticamente a mão dele fazia isso. Mais ou menos quando você está dirigindo em alta velocidade na estrada, você é instruído sempre a olhar para o retrovisor com o olho, não com a cabeça, porque quando você faz esse movimento, suas mãos automaticamente vão para a direção e você vai perdendo a linha. Não era diferente na época do arado. E o que acontecia nesse período era que quando ele estava ali arando a terra, se ele olhasse para o lado, ele começava a entrar num outro sulco que ele já tinha feito do lado e estragava todo o arar do campo. Ou seja, se distraía, não estava no foco e ele não pode parar. Na vida, a gente não pode parar. Na vida com Cristo, a gente não pode parar. Não importa a idade. E para isso, então, a gente tem que estar atento e também ter sabedoria diante das distrações desse mundo. Para isso, vamos olhar o texto como um todo. Vou pedir a um dos alunos que lê para mim Neemias, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Tá? Então, Neemias, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Nós vamos pegar alguns dos versículos dos capítulos 6 e 7. Preste atenção, mas fica aí a sua lição de casa, fazer a leitura dos dois capítulos, se você ainda não fez, tá bom? Pode ler para nós, por favor. Quando Sambalete, Tobias, Gesem e o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que havia reconstruído o muro, o que havia ficado nenhuma brecha, que não havia ficado nenhuma brecha. Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalete e Jacém mandaram-me que seguir e a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar num dos povoados da planície do Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes que lhe dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalat mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito:
Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que, por isso, então reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem de Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Bem, então agora você tem todo o contexto que Neemias recebeu, aliás, deu aquela resposta, o porquê ele não podia perder tempo. E nós temos que observar justamente quando estamos em missão, tomar um cuidado com a distração, tomar um cuidado com as distrações deste momento, deste tempo. Nós temos muitas distrações na vida, temos distrações que às vezes são boas, como, por exemplo, a estarmos aí consumindo entretenimento. Não há nada de errado em buscar algum entretenimento. O que há de errado é negligenciar as nossas responsabilidades apenas pelo entretenimento. Estarmos aí perdidos nisso, né? Você acha que uma mãe seria uma boa mãe se largar o filho chorando de fome, né, ali com a mamadeira para se fazer e ficar ali gastando horas e horas no celular? Não, não seria uma boa mãe. Obviamente que não seria. Mas a gente tem várias missões na vida que a gente negligencia por boas distrações, pelo menos o que parece bom. Neemias passa por uma situação que não são boas distrações, aqui são preocupações. É por isso que o próprio Jesus conta uma parábola em em Mateus capítulo 13, versículo 22, falando sobre 4 tipos de solo e a semente do evangelho que foi lançada na vida destas pessoas, essas pessoas são como estes solos. Desses 4 tipos, ele fala de um. O solo, a semente caiu no solo que tinha espinhos. E ele explica o que isso quer dizer. Então, Mateus capítulo 13, versículo 22 diz assim: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. Veja, a palavra até cresce na vida daquela pessoa, mas não produz frutos. E quando a gente se perde, as preocupações, aqui ele coloca justamente distração positiva e negativa. Ele diz sobre as riquezas, o engano das riquezas que sufocam com que o evangelho produza fruto, bem como as preocupações desta vida, onde a gente gasta muito tempo preocupado com coisas que até parecem de fato importantes, mas nos tiram das missões que Deus nos dá, ou da missão que Deus nos dá. E Neemias é aquele que não se deixa levar pelas preocupações desta vida. Eles fazem uma falsa argumentação, né? Mandam notícias e notícias e Neemias simplesmente passa a ignorá-los, até que ele manda um homem de confiança, né, o Sambalate, manda um homem de confiança com esta mensagem. Ele manda uma carta aberta. Por quê? Se fosse uma carta fechada, provavelmente Neemias vai falar: de novo, uma carta de Sambalate? E jogue fora. Quando ele diz carta aberta, é porque aquela carta foi lida na frente dos outros. Foi lido na presença de outras pessoas, né? Então, o mensageiro, né, o homem de confiança, abriu e fez esta leitura com esta afirmação. Neemias é um homem que não se distrai diante desse mundo, diante das preocupações dessa vida. Vamos dar uma olhada na postura dele? Veja aí o versículo 8 e o versículo 9.
Neemias 8, capítulo 6, versículo 8 e 9. Pode ler para mim, por favor. Eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo, a pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Até aqui. Veja, isso, até aí mesmo. Obrigado. Veja, Neemias não se deixou enganar, de fato, estava focado, estava de olho naquilo que Deus havia confiado para ele. E ele responde: Isso aí que você está falando é pura invenção, é coisa da sua cabeça, não venha não. Não venha não, que eu sei bem o que estou fazendo. Você não sabe dos bastidores, né? Se você ler o capítulo de número 1, você vai ver que Neemias entrou em acordo com o rei justamente para que ele pudesse fazer essa obra, para que ele tivesse a missão exata, olha, o que que eu vou lá fazer, inclusive combinou o tempo do retorno, porque Neemias era o copeiro do rei, é um homem de confiança da corte do rei. E isso ainda nos traz uma postura maior. O final do versículo 9 é a coisa mais importante, porque manter-se focado em uma tarefa não é algo impossível para o ser humano. Você nem precisa ser um cristão. Isso é algo que qualquer um pode fazer com disciplina, com uma observação forte ali, sempre mantendo um olhar atento, treinando como focar, anotando, tendo várias técnicas, né, para que ele se mantenha focado na missão que ele está ali desejoso. Mas Neemias faz algo que só um cristão pode fazer. O versículo 9 diz: Eu orei, eu, porém, orei. Agora fortalece minhas mãos. Quando a gente está falando da missão do Senhor, não é missão para homem, é missão para Deus. Porque foi Ele que, de fato, nos chamou a fazer. Nós somos os missionários. Né? Nós não somos os comissionadores, nós somos os comissionados. A gente recebe a missão. E a missão, de toda forma, é do próprio Deus. Deus não pede coisa fácil, tá, gente? Deus não pede coisa que você pode resolver com as suas próprias forças. Deus pede coisas que muitas e muitas vezes são impossíveis aos olhos do ser humano. Por isso que é dele que a gente tira a força, por isso que é ele que nos faz completar a missão. E a fala de Neemias é essa, porque esse povo aí não para de perturbar. E manda mensagem, eles vão tentar outras artimanhas, como a gente vai ver aqui para frente. E o mundo sempre nos lança diferentes formas de distração. Às vezes você até está com uma vida tranquila. Às vezes as coisas estão correndo tudo bem. Mas pode ter certeza que ao seu redor não está. Nós temos visto aí, pelos relatos que eu vi até o mês de março, esse número já aumentou. Nós tínhamos aí cerca de 120 a 130 conflitos armados acontecendo simultaneamente em 2026, até março de 2026. E nós já estamos sabendo de alguns outros novos conflitos que se iniciaram ao longo aí desses últimos 2 meses. Ou seja, tem as distrações de fora também. Nem sempre é algo que você consegue administrar bem no seu tempo, com a prioridade certa, mas o mundo está pegando fogo. E às vezes a gente se distrai com as coisas que estão ao nosso redor, e às vezes se desespera com as coisas que estão ao nosso redor. E isso aqui que Neemias está nos ensinando é isso, é ter sabedoria diante das distrações desse mundo, para eu não parar, ou melhor, eu não posso parar, parar não é uma opção. Então eu não posso perder o foco. Para que realmente o caminho do arado, como a gente falou, não saia torto. Quando a gente está falando de criação de filhos, por exemplo, não dá para dar uma relaxada
Quem tem filho pequeno sabe muito bem disso. Tirou o olho, essa criança vai estar aprontando alguma coisa em algum lugar. A gente brinca que mãe não tem medo de barulho, de criança, não é? Mãe tem medo do silêncio. Porque ficou tudo quieto em casa, se a criança é pequena, ficou tudo quieto, alguma coisa está aprontando. Não pode tirar o olho. Quando a gente está falando, inclusive, de um filho pré-adolescente, eu estou nessa fase, eu estou com uma que terminou a primeira infância, a Sara, com 7 anos, e a Rebeca, que está entrando na pré-adolescência, vai completar 11 anos. Também eu não posso perder o foco. Eu tenho que estar de olho no que ela está assistindo, sobre o que ela está conversando com seus amigos, sobre o que ela está aprendendo, para poder orientá-la segundo a palavra de Deus. Outra coisa que eu não posso perder o foco, eu não posso perder o foco da palavra de Deus. Ela é que é a base para a vida da minha família, para a minha vida, para a vida das minhas filhas. E se eu perder, e uma coisa importante é isso, a palavra de Deus é que nos traz os princípios fundamentais para a vida. Se eu me perder nas notícias que chegam por aí, dizendo, tá, e agora? O que eu faço diante disso? O que eu faço diante disso? O que eu faço diante disso? Os princípios, eles são sempre os mesmos, eles não mudam. O que a gente só vai fazer é aplicar ele de maneira diferente, em situações diferentes. Então, como é importante a gente estar focado, estar de olho, e outra, e principalmente, ter a postura de Neemias. Saber que é Deus que está realizando a missão através de nós e é Ele que vai nos fortalecer. É nele que a gente busca as forças. E aí nós pensamos agora no segundo ponto aqui do capítulo 6. Cuidado com as ciladas do inimigo. Além das distrações, que geralmente somos nós mesmos que colocamos, existem as ciladas propositais que o inimigo lança. Então, leia para mim agora os versículos, capítulo 6, versículos de 10 a 13. Neemias, capítulo 6, versos de 10 a 13. Pode ler. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado à porta adentro. Ele disse: Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, e eles virão esta noite. Todavia lhes respondi: Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate tinham contratado. Ele tinha sido pago para intimidar, a fim de que eu ah, me cometesse um pecado. Agindo assim, então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Veja que coisa interessante. Nós temos aí a cilada que os inimigos, ou é aqui, que o inimigo prepara para nós com muita astúcia. Ué, mas qual seria o problema de Neemias ir para o templo e se esconder diante de uma cilada de morte, né? Diante de um aparente ataque que poderiam fazer contra a vida dele? Ele é um homem que tem demonstrado que busca a sua força em Deus, e ele busca a sua coragem em Deus. Este pecado que ele mesmo se refere, se eu tivesse feito isso, eu teria cometido um pecado agindo assim. Quer dizer, ele estaria declarando que não confia em Deus de fato, que ele tem medo. E que ele deixou-se vencer pelo medo diante dos obstáculos que vieram para ele. E aí ele poderia ser difamado, tá vendo? Esse aí que está levando vocês, ele não confia no seu próprio Deus, e ele está levando vocês a fazerem esse tipo de coisa, a reconstruírem essa cidade,
Não, ele não é digno de confiança. Vocês deveriam parar com isso daí, porque isso vai trazer problema para vocês. Aí estava posto a cilada diante deles. Mas, de novo, você percebe o que que ele fez no versículo anterior, né, no versículo 9. Então orei ao Senhor. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, queridos: ciladas do nosso inimigo sempre virão. Você tem uma missão a cumprir. Se você não se distrai com seu próprio cuidado, com a sua própria vida, então um agente externo vai realmente querer que você não conclua a missão que Deus te deu. E aí ele vai colocar armadilhas para você. Algumas armadilhas de fato de grande destruição para a sua vida e para a vida dos seus. Sempre com o objetivo de descreditar, né? De difamar a você. E Neemias, no versículo 12, nos dá todo o direcionamento. Percebi que Deus não o tinha enviado. Para manter o foco, tem que ter disciplina de fato. E a gente sempre fala das disciplinas espirituais. Vida diária de oração, vida constante de leitura da palavra. Ouvindo a voz de Deus, falando com Deus, justamente para entender o direcionamento, a vontade de Deus, andando com Deus. E aqui você tem Neemias declarando: eu entendi isso aí que ele estava falando, isso aí que ele estava fazendo, não vinha de Deus. Deus não desejava que eu fugisse covardemente. Jesus, quando envia os seus discípulos para anunciar que o reino dos céus estava chegando, para preparar as cidades que o próprio Jesus iria visitar, ele diz ali em Marcos, capítulo 10, versículo 16, uma frase muito séria, que é para nós, discípulos de Cristo hoje. Ele diz o seguinte: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Jesus nos disse, se você pegar esse mesmo texto em outras traduções, ele vai dizer: seja astuto como a serpente e simples como a pomba. Então, não se prenda às muitas coisas, simples como a pomba, para não estar de fato distraído com as coisas desta vida. Ao mesmo tempo, não seja tolo. O cristão não pode ser qualquer bobo, ele tem que ser de fato astuto, ele tem que ser prudente, ele tem que ser inteligente, porque nós andamos entre lobos. Nós temos que estar atentos às ciladas do inimigo, pessoas que nos chamam para ter conversas que realmente não são coisas que edificam, pessoas que nos chamam para, quem sabe, fazer alguma parceria que vai mais para frente nos prejudicar. Aos nossos olhos aí pode parecer alguma coisa boa, mas quando a gente coloca diante de Deus, diz: não, isso aí é armadilha. Como nós temos que estar atento às ciladas e temos que ter cuidado às ciladas do inimigo. O apóstolo Pedro diz que o diabo é como um leão andando ao nosso derredor, rugindo e procurando a quem possa tragar. Ele procura uma brecha. A palavra de Deus nos dá uma direção muito severa. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Às vezes a gente pega só um pedacinho, né, do texto: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você não consegue resistir ao inimigo das nossas almas. Só se você estiver sujeito, submisso ao próprio Deus, porque a gente resiste na força dele, no poder dele. Então, como é importante a gente ter este entendimento que Neemias teve. Não, não. Deus nunca me pediu para ser covarde. Quem preserva a minha vida é Ele. Então, eu não simplesmente vou me esconder. Até Ele me trouxe de lá da cidadela de Suzã até aqui. Ele promoveu
tudo, permitiu que a gente terminasse esse muro. Não, é nele que eu confio. Então que a gente possa tomar cuidado com as ciladas do inimigo. Mas um elemento importantíssimo da nossa caminhada, onde sabemos que parar não é uma opção e que precisamos desenvolver esse foco na missão. A missão não se faz sozinho. Para isso, eu vou pedir que os alunos leiam para mim o versículo 15 e 16. Neemias, capítulo 6, versículos 15 e 16. Quem achou, pode ler. O término da reconstrução. O muro ficou pronto no 25º dia Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. E também, naqueles dias, Pastor, perdão, é até 17? Até o 16. Tá. É aí. Eu li 17 até... a gente vai ler. Aliás, o 17 vai ficar a direção de casa para o pessoal aí que está nos acompanhando pela internet. Só vamos pegar esse trechinho. Perceba o seguinte: missão, eu sei que a missão foi dada a você, mas nenhuma missão se faz sozinho, não as missões que Deus confia. Então veja aqui a fala de Neemias, veja a narração, aliás. O muro ficou pronto aí, e aí o calendário judaico é diferente do nosso calendário, então ali ao 25º dia do mês de Elul, né, então é um dos meses ali que era contado. Aliás, eu não cheguei a pesquisar se esse Elul era o mês do calendário judaico ou se era o mês do calendário persa. Eu consigo dar uma olhada nisso agora, que eu até também fiquei curioso. Vamos descobrir aqui. É o 6º mês judaico, é entre agosto e setembro atualmente. Então tá bom, aí você já viu, aí fica aí de curiosidade para você. É um mês judaico de fato, e é entre julho e, aliás, entre agosto e setembro. Pois bem, ele ainda define aqui que as pessoas, os inimigos, quando souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas, o orgulho deles se abateu, pois perceberam que a obra havia sido executada com a ajuda de Deus. Primeira coisa, missão dada por Deus não se faz sozinho. Em primeiro lugar, você precisa entender que é Deus fazendo. A obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. Você precisa ter consciência da ação de Deus e do poder de Deus. Deus não lhe confiou uma tarefa para te mandar sozinho realizar. Você lembra de Atos capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, e até anteriormente ao versículo 8, Jesus vai dizer o seguinte: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. E no versículo 8 ele diz: mas vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele estava falando sobre a descida do Espírito Santo. Eles não poderiam completar a missão, eles não poderiam ser testemunhas do Evangelho de Cristo se não fosse através do poder do Espírito Santo, do poder do próprio Deus. E isso é o que a gente tem que ter em mente. Para se manter focado na missão, para de fato não parar, já que não é uma opção, você precisa confiar na ação de Deus. Você precisa entender que Deus fará através de você e que o poder do Espírito Santo é que vai, de fato, te levar a cumprir essa missão.
Por isso, eu quero agora dar uma olhadinha no restante dessa equipe. Então, leia para mim agora Neemias capítulo 7, versículos 1, 2 e 3. Neemias, avance aí para o capítulo 7, versículos 1, 2 e 3. Pode ler. Depois que o muro foi reconstruído e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da cidade forte. Pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns em postos no muro, outros em frente das suas casas. Veja, a missão também não é feita só você e Deus. A gente acha que, Deus me confiou uma missão, então eu e ele vamos fazê-lo, ele vai fazer através de mim, isso é isso aí. Sou o lobo solitário. Não, Deus não confia uma missão exclusivamente a uma única pessoa, ele usa todos o do seu reino para cumprir essa missão. E você vê aqui Neemias narrando, olha, foram nomeados porteiros, para governar a cidade, eu nomeei meu irmão e nomeei Ananias. Também eu designei entre os moradores de Jerusalém sentinelas, eu os coloquei em seus postos nos muros. Havia naquela época casas que eram construídas junto aos muros. Então, vou dar um exemplo, você lembra da história de Raabe, uma história muito anterior à de Neemias. A casa dela estava justamente no muro de Jericó, tanto que tinha até uma janelinha, né? Porque ela colocou o lenço vermelho ali, dava até para se observar isso. Então, esses que tinham as casas ali em frente ao muro, né, ou colada no muro, eles eram responsáveis também pela vigilância, já que a cidade é enorme. Já disse para você, se você pesquisar na internet, você ainda tem boa parte deste muro ainda construído, e você consegue observar ali, e aí você vai ter uma noção ah, dessa dimensão, do tamanho dessa cidade para aquela época. Outra coisa que você pode pesquisar também é como era Jerusalém nos tempos de Neemias, nos tempos de Jesus, e aí você vai ter a dimensão do muro inteiro. Você tem maquetes, inclusive, construídas com essas dimensões. Aí dá para ter uma noção do que Neemias estava falando aqui, por que ele precisava de gente. A missão, ela é para o povo de Deus. E por isso a gente, às vezes, usa a expressão no singular mesmo, a missão. Porque todo filho de Deus, todo aquele que pertence à Igreja de Cristo, recebeu uma missão. Essa missão está descrita, já que a gente tem falado tanto que parar não é uma opção e que nós precisamos ter este foco na missão. Vamos entender qual é a missão principal que Deus me chamou e Deus chamou você, Deus chamou toda a Igreja de Cristo a participar. Veja Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Eu vou pedir a um dos alunos que leia para mim. Mateus 28, 19 e 20. Dê uma olhada aí nessa missão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu lhes estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Bem, pastor Salomé, ele está misturando a versão que ele sabia de cor o versículo com a NVI, que a gente lê aqui. Eu faço essa confusão direto. Você percebeu uma coisa no texto? O texto é no plural, não é no singular. A missão é da Igreja de Cristo. E ele diz, vão.
Nós temos aqui um verbo já no plural. E façam, outro verbo no plural. Estamos falando aí da segunda pessoa do plural. Vocês vão, vocês façam. Né? E ele ainda termina dizendo: e eu estarei sempre com vocês. A missão não é só sua, meu irmão. A missão é da Igreja de Cristo. A missão é do povo de Deus. Pode ser que ele tenha direcionado algumas formas diferentes de você cumprir esta missão. A missão sempre é fazer discípulos. Às vezes você vai fazer discípulos através do seu trabalho. Você, pequeno empreendedor, você, empresário, não é simplesmente gerar renda e gerar qualidade de vida. Você, como um cristão, tem que fazer discípulos. Você, supervisor do seu trabalho, você, vendedor, você, estudante, em qualquer área, dona de casa, alguém responsável pela vizinhança aí do bairro ou do condomínio onde está, aonde você estiver, você é chamado a fazer discípulos. Os nossos missionários, eles vão pelo mundo, a gente tem acompanhado vários projetos missionários em várias regiões totalmente diferentes. Nós tivemos aí nosso casal de missionários que atua no Haiti, e aí nós vimos a abordagem dele, mas nós estamos observando missões ali no norte da África, missões na Europa, missões na Ásia e no Extremo Oriente, no Oriente Médio. Estamos recebendo todo domingo atualizações do que Deus tem feito. E justamente por isso estamos a observar que eles não fazem as coisas sozinhas, mesmo que sejam eles os únicos missionários daquela nação. Porque quem sustenta essa obra é a Igreja de Cristo aqui no Brasil, por exemplo. Então, o missionário não faz sozinho. Ele também não é sustentado no poder de Deus sozinho. Então, ele pede sempre para a gente orar. E aí nós temos vários missionários, vários irmãos aqui da igreja orando por vários missionários mundo afora. O sustento, a oração e muitas vezes a parceria. Lembro bem de uma das escolas que nós temos na Guiné-Bissau, em que os uniformes dos alunos ali são costurados por irmãs das nossas igrejas aqui no Brasil, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e eles eram enviados, não sei se ainda continua dessa mesma forma o projeto, mas eles eram enviados ali para a Guiné-Bissau. Ou seja, o pastor Joed, na época, que era o responsável pelo projeto, jamais ele e sua esposa conseguiriam costurar os uniformes. O pastor já é de médico, tinha um programa de rádio, tinha uma clínica de saúde e a escola para administrar. Você acha que eles iam conseguir costurar os uniformes? Não. A missão não se faz só, porque todos nós recebemos esta mesma missão. Neemias tinha consciência disso. A missão não pode parar, por isso eu não posso andar sozinho. Isso é uma coisa importante que os cristãos estão começando a entender. Aqui em casa eu estou com duas mocinhas entendendo isso. Rebeca tem o seu grupo de evangelismo, de pregação, toda quarta-feira. Mas desde a primeira série, desde quando ela tinha os seus 7 anos, ela e uma amiguinha também cristã, a Júlia, oravam a Deus pedindo que enviasse mais amigos, mais colegas que também que crescem em Jesus, que tivessem aceitado a Jesus. E no quarto ano, numa conversa informal, na hora do intervalo, conversaram com 2 amigos ali, aliás, 2 irmãos gêmeos, o Miguel e o Pietro, e por um acaso para nós, mas não para Deus, compartilharam isso, que estavam orando para encontrar amigos cristãos. E eles disseram: a gente também está. E não só a gente, mas tem o nosso amigo Ângelo também. E aí também, ao conversar, a Júlia começou: tem uma outra amiga minha também aqui, a Rafaela.
E assim, eles formaram o grupo ali de evangelismo da escola e toda quarta-feira se reúnem, já alcançaram ali alguns dos colegas, tiveram 3 decisões. A Sara, a minha caçula, a exemplo da irmã, observar a postura da irmã, também está ali orando, tem ela e mais uma amiguinha, a Nina, né, a Sara tem 7 aninhos, está lá no primeiro ano, aliás, está no segundo ano, e também está orando para que Deus dê coragem e sabedoria para as duas, para elas iniciarem o projeto de evangelismo delas. Porque, de fato, não é uma missão que se faz só. Às vezes, Deus vai te colocar em algum momento, você exclusivamente na vida de uma pessoa, como aconteceu com o Felipe e o etíope. Mas se você for perceber, sempre eles estavam sendo acompanhados, sustentados em oração. Sempre que um dos apóstolos ali fazia o evangelismo, a igreja enviava depois outros 2. Aconteceu com Felipe em Samaria. E aí enviaram Pedro e João para ver o que Deus estava fazendo lá. Assim como foi em várias outras igrejas, em várias outras cidades. Então, a gente entende que a missão dada por Deus é para o povo de Deus. Não queira realizar a missão que Deus te deu sozinho, porque Ele não chamou só você, Ele chamou toda a sua igreja. Mas Neemias nos ensina algo muito importante. Sempre há na missão liderança. A missão não é feita sem que haja cabeças pensantes, pessoas que serão usadas por Deus para conduzir o povo. E você vê aqui, Neemias capítulo 7, no versículo 2, dizendo que ele encarregou a cidade de Jerusalém do seu irmão, Anani, que foi justamente um homem preocupado com o estado da cidade, viajou até a cidadela de Suzã para contar a Neemias como é que estava a cidade, mas não foi só o irmão, não. Ele colocou um outro homem chamado Ananias, comandante da cidade forte, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Isso é algo que a gente tem que ter em mente. A liderança de qualquer missão dada por Deus tem que ser por pessoas íntegras e tementes ao Senhor, que sejam um exemplo, que sejam notáveis no temor ao Senhor. É muito interessante que cerca de 70, um pouco mais aqui, provavelmente cerca de 90 ou até 110 anos atrás, né, anteriores a Neemias, um profeta estava recebendo a mensagem de Deus justamente nisso, o profeta Jeremias, que foi um profeta antes do exílio babilônico, chegou até a pegar um início do exílio babilônico. O profeta Jeremias recebeu uma mensagem da parte de Deus e escreveu em Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Então, isso aqui é a fala do próprio Deus. Então lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Eu gosto desse texto na Revista Atualizada, as versões mais antigas, Almeida Revista Atualizada, que diz assim: e vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. O governante em Israel, ele recebia essa atribuição de pastor, porque ele não era alguém simplesmente para mandar, diferente do que eram as nações naquele tempo, diferente do que são as nações hoje e os governos hoje. Não, os governantes deveriam pastorear, cuidar, como pastores cuidam de ovelhas, são responsáveis pela proteção, pelo alimento, pelo cuidado, pela direção. Essa é a responsabilidade de um líder de fato na missão que Deus nos confia. E ele cuida com sabedoria, com ciência, com inteligência que Deus dá. Não é alguém com ideias vazias, não é alguém sem preparo, não é alguém sem experiência, não é alguém sem o temor do Senhor. Então também entenda isso. Na missão que Cristo dá, tem que ter liderança para a missão não parar. Temos que ter líderes que temem ao Senhor. Temos que ter líderes
inteligentes, sábios, levantados pelo próprio Deus. E esses líderes não serão simplesmente gestores, estrategistas, governadores, serão pastores. Pastor Cristiano, quer dizer então que só o pastor pode liderar? Não, não. Aqui a gente não está falando do título. Aqui a gente está falando da forma como se lidera. Se lidera como um pastor cuida de um rebanho. Se lidera preocupando-se com a segurança do povo de Deus. Se lidera preocupando-se com a alimentação, o que o povo de Deus está absorvendo. Se lidera preocupando-se com a direção que o povo de Deus está seguindo. E para isso, encerrando a nossa aula, a gente tem que entender que a obra de Deus abençoa o povo de Deus. A obra de Deus não é para que você seja grande aos olhos das pessoas, não é para que você se sinta satisfeito, mas a obra de Deus e a grande obra de Deus que Ele nos dá é levar este povo a conhecer a Jesus para que haja reconciliação. Jesus seja o reconciliador entre Deus e os homens. Acima de tudo, nós trabalhamos para a glória de Deus. Mas trabalhar para a glória de Deus leva a edificar, a reconciliar o povo com o próprio Deus. E aqui a gente olha então Neemias, capítulo 7, leia para mim versículo 4 e versículo 5. E depois, eu vou pedir, então fica aí 2 alunos com as referências, um vai ler Neemias 7, 4 e 5, e o outro vai ler Neemias 7, versículo 73. 7 e 3. Então, pode abrir aí seu microfone e fazer essa leitura. Neemias 7, 4 e 5. Pode ler. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, o meu Deus pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo, para registrá-los por família. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar. Assim, estava registrado ali. Até aí? Isso. Agora alguém pode ler, outro aluno lê para mim o versículo 73. 7, 3. Pode ler. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns povos e os demais israelitas estabeleceram-se em suas próprias cidades. Faltou um finalzinho. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Muito bom. É aí. Você percebeu uma coisa interessante? Neemias não foi realizar essa obra para que houvesse uma estátua de gratidão. E se você for lá em Jerusalém, não tem uma estátua de Neemias de gratidão, dizendo: este aí é um grande homem de Deus, esse aí foi responsável pela reconstrução dos muros, pela proteção dos cidadãos em Jerusalém. Olha, vamos criar um feriado, o dia de Neemias, o dia do muro, o dia de, sei lá, qualquer coisa que você pode pensar aí. Deus não chama a missão para que a gente seja engrandecido por ela. Pelo contrário, a missão é para que mais e mais pessoas estejam conectadas em Cristo. Neemias reconstruiu a cidade e falou: legal, terminamos o muro. Agora todo mundo que está aqui dentro estará seguro. Ué, mas cadê todo mundo para entrar aqui dentro? Ele viu que a cidade estava vazia. A gente vai ver esse desdobramento muito interessante nos próximos capítulos. Ele viu que a cidade estava vazia. O que é uma cidade reconstruída? O que é uma cidade protegida sem ninguém para proteger? Sem ninguém para ser abençoado e para abençoar essa cidade? O que é uma igreja com as suas paredes reformadas, com um ar-condicionado instalado, com um banco muito bem acolchoado, com um sistema de som aprimorado, com
bom equipamento, com um bom pregador, com um bom ensino, se não tem quem esteja lá para ser edificado? Deus chama a missão para abençoarmos o seu povo, para chamarmos pessoas à salvação, para levar a igreja à edificação. E, de fato, queridos, é este olhar que Neemias teve, dizendo: preciso trazer gente para essa cidade. Nós estamos reformando ali as dependências da nossa igreja, aprimorando as salas de educação, melhorando a qualidade do espaço de culto onde nós nos reunimos. Mas se não for para permitir que Deus encha com os seus filhos de Deus que estão chegando, que estão conhecendo a palavra, não tem nenhum grande propósito nesta missão. Nossa missão é fazer discípulos de Cristo, levar pessoas a conhecer, batizando, ensinando a obedecer. Essa é a sua grande missão. Não adianta simplesmente ter um bom trabalho, quem sabe gerenciar uma boa empresa, se realmente não levarmos, não conduzirmos estas pessoas, não à cidade de Jerusalém, lá em Israel, não à Igreja Batista de Vila Matilde, mas sim à cidade da Jerusalém celestial. Esse é o nosso grande propósito. Não é povoar os bancos da nossa igreja, é povoar o céu. Não é simplesmente trazer bons benefícios. Sim, nós vamos edificar pessoas aqui. Nós vamos abençoar pessoas materialmente também. Levar pessoas, a tirar pessoas do sofrimento, tirar pessoas das necessidades físicas, emocionais, espirituais. Mas o nosso grande objetivo é a eternidade. Porque aqui é passageiro. Estamos reformando ali a Igreja Batista de Vila Matilde, mas olha, deixa eu te dizer, se dobrar a capacidade de membros, aí eu não tenho mais o que fazer. Eu tenho que destruir tudo que a gente reformou, e graças a Deus por isso, e alargar a estaca, aliás, alargar a tenda, aumentar ali, porque o nosso grande objetivo, o grande foco na vida de qualquer cristão é a eternidade dos seus irmãos. Então, meus amados, de fato, para nós é o que está posto no título dessa lição. Quando parar não é uma opção. E se parar não é uma opção, e não é para nenhuma idade de nenhum cristão, precisamos manter o foco na missão. Amém? Bom, daqui a pouquinho começa a nossa celebração. Agora, para quem está presencialmente na igreja, no domingo, às 9 horas da manhã, as mamães estão tomando um café da manhã bem gostoso, estão sendo aí homenageadas pelos filhos, pela nossa igreja. Nós teremos um tempo de adoração, um pouco mais de gratidão ao Senhor pela vida das nossas mães durante todo este culto. Então, se você está aí acompanhando a estreia desse vídeo, dá tempo de chegar aqui na igreja, estar conosco, celebrando. Café da manhã você já perdeu, de fato. Mas fica aí para uma próxima semana que vem, a gente toma café de novo, não tão caprichado, porque não vamos estar celebrando o Dia das Mães na outra semana, né? Mas estaremos aí adorando ao Senhor. Daqui a pouquinho, você que está pelo YouTube vai nos acompanhar, vai adorar conosco no culto da manhã. Deus abençoe sua vida. Foi muito bom ter os nossos alunos conosco aqui ao vivo. Obrigado pela contribuição de todos aqui. Amém, Obrigado, muito pastor obrigado. Cristiano. Obrigada, pastor. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Aprendemos muito com Neemias, demais. É muito É. maravilhoso. Pastor, Muito. irmã, eu peço perdão, porque o meu, aqui está escrito a leitura bíblica da lei. Aí